Oi, gente querida, que honra que eu tenho hoje de receber meu amigo, o pastor Luciano Subirá, um homem que eu respeito muito como conhecedor da palavra, como mestre. E se você ainda não é inscrito no canal dele, quero te recomendar. É um dos homens que eu conheço que mais pregam a palavra e ele vai incrementar você de conhecimento, de muitas aplicações na palavra, você vai ser muito abençoado. Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, é disparado um dos temas que mais eu tenho que responder. Pastor, é pecado celebrar o Natal? E as pessoas fazem esse tipo de pergunta porque está envolto em todo o entendimento sobre o Natal, que é uma festa pagã e tudo mais. Eu espero que você goste do que nós vamos discutir aqui, mas sobretudo que você respeite, porque isso não pode ser um instrumento de separação. A gente vai dar a nossa opinião, mas a gente respeita quem pensa diferente. E a gente vai aproveitar esse nosso tempo junto e compartilhar com vocês algumas coisas. Algo que me chamou a atenção aqui, Lamartine, estava olhando essa revista fantástica de vocês, Palavra Escrita, e acho que essa imagem fala tudo aqui, né? Jesus encarando o Papai Noel, o Natal está chegando e esse é um assunto que você, como eu, ouvi muito questionamento, muita pergunta, e eu acho que vale a pena aproveitar um mestre como você, uma enciclopédia ambulante como você, e a gente trocar ideia de algumas questões práticas a respeito do assunto. Então, essa conversa de hoje vai ser a respeito disso, independente do que você acha ou pensa, né, sem atacar nenhum tipo de pessoa. Aliás, a gente diz que até quando há divergência, a gente ataca ideia e não pessoas. É verdade. Né? Mas o tom da conversa não será um ataque, eu acho que é uma tentativa de uma conciliação numa área que às vezes é muito controversa e a nossa única intenção é abençoar o seu coração. Então, eu espero que essa conversa realmente seja produtiva e te enriqueça. Bom, gente, Luciano, uma das perguntas assim mais comuns que eu recebo na questão do Natal é pecado celebrar o Natal? É maldição? É maldição, é paganismo. Muita gente celebrava o Natal, deixou de celebrar, tem tristeza por isso, mas não consegue celebrar mais. E as pessoas, então, muitas vezes debatem na internet, criticando aquelas que celebram, que não celebram. O que você acha disso, Luciano? Bom, um dia desse eu estava numa igreja, e eu vou dar uma volta aqui antes de voltar no assunto, porque a gente é orientado pela palavra de Deus, nossa fé, nossa crença, convicções, nossas práticas, todas são baseadas na palavra de Deus, e parte do motivo dessa confusão toda é às vezes a falta de informação a respeito da palavra. Então, eu estava em algum lugar, era uma festa de aniversário da igreja, uma pessoa, porque a gente brinca que tem o xiita e tem o xaato, né? No meio cristão a gente tem xaatos. Um cara chegou para mim e falou: onde é que está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? E eu lembro que eu olhei para ele e respondi com outra pergunta. Falei: onde é que está que não pode? Né? E essa pergunta eu fiz para ele porque uma vez o pastor Abe Uber, meu pastor, ele me perguntou: você celebra aniversário de casamentos de cada um de vocês na sua família? Eu falei: sim. Ele falou: onde é que está na Bíblia que você tem que fazer isso? E eu fiz a mesma pergunta. Eu falei: onde é que está que não pode? Ele falou: Luciano, você viu como foi simples para você resolver o assunto? Ele falou assim: mas você não tem a mesma simplicidade quando o assunto é o Natal. O pastor Abe, de cultura americana, sempre valorizou o Natal, entendendo ele, né, como não apenas uma celebração para o cristão, mas uma ferramenta evangelística. Eu já cresci num outro contexto. Meu avô, pai do meu pai, se suicidou numa véspera de Natal. Eu acho que isso tinha lá o seu peso para papai não ser empolgado com a comemoração do Natal. E fora isso, toda essa conversa de que a origem do Natal tem elementos pagãos muito fortes, e isso a gente não vai negar, me fez crescer sem dar a menor importância àquilo, porque a gente não comemorava Natal. Eu não ganhava presente de Natal, eu ganhava presente de fim de ano. Aliás, eu faço aniversário 20 de dezembro. Meus irmãos ganhavam o presente de fim de ano, o meu era uma mistura de Natal junto. Mas nem se falava isso. Então, eu nunca entendi importância, até me casar. E Kelly, minha esposa, veio de uma família onde o Natal era parte das melhores memórias. E, de repente, foi quando eu comecei a perceber que alguns posicionamentos nossos eles são muito frios
e a gente não sabe mensurar e lidar com consequências. Então, assim, meu discurso no início do meu ministério pastoral, há 26 anos atrás, era dizer, gente, não tem nada na Bíblia que oriente a gente comemorar o Natal. E não é só isso, só fazer um parênteses aqui. A Bíblia é um livro que tem a verdade, mas ela se adequa às diferentes culturas. O apóstolo Paulo, que teve um chamado para pregar entre os gentios, ele, quando ele entrava nas culturas, aquilo que a cultura não feria a verdade do evangelho, ele mantinha. Dava um jeito de Ele conciliar. não tentou judaizar ninguém, ele brigou, o Conselho de Jerusalém foi para discutir se devia circuncidar ou não. E quando ele chega na Europa, ou que ele está lá em Atenas, passeando, e ele como um grande evangelista que é, um apóstolo, ele chega diante de todo aquele panteão de deuses, e ele estava ali procurando uma brecha, né? Como poder falar do Senhor. Quando ele chega diante de um Deus chamado desconhecido, ele não ficou ali falando contra os outros deuses e tampouco criticando tudo aquilo. Ele aproveitou o gancho de um ídolo que estava lá ao Deus desconhecido para dizer, olha, vocês creem que existe um outro Deus cujo nome vocês não conhecem e este é o Deus a quem eu prego. Então você vê claramente a vontade de Paulo de usar a cultura para comunicar o evangelho. Eu li no início da minha conversão um livro, não sei se você conhecia, eu já leu O Fator Melquisedeque. Sim, sim. Um livro maravilhoso. Fantástico. E ele diz que em cada cultura Deus permitiu que houvesse algo da verdade que o missionário tem que descobrir para usar aquilo como gancho. Porta de entrada. A porta de entrada. E o que eu estava discutindo aqui com o Luciano é o seguinte, o Natal, o mundo inteiro está falando de Jesus. E agora nós vamos abrir mão de falar de Jesus, vai ficar só Papai Noel. O Ravi Zacharias, que é um grande apologeta, ele é indiano, foi criado depois de 17 anos no Canadá e hoje mora nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, hoje nos Estados Unidos é incorreto politicamente você dizer Merry Christmas, Feliz Natal. Mas ele diz que em contrapartida, ele estava no Oriente Médio, numa das nações que ele não quis citar o nome, no elevador, uma das pessoas chegou para ele e falou Merry Christmas. Ele falou, que coisa incrível. Num país muçulmano, se deseja Feliz Natal, Feliz Natal, e nos cristãos já não pode. Já não pode mais. E o que estão fazendo isso é, na minha opinião, aqui eu respeito a sua opinião, mas eu estava falando ontem para o Subirá, eu não abro mão. Eu quero falar de Jesus, é óbvio, né? O Subirá mostrou aqui uma revista que tem Jesus e o Papai Noel. É óbvio que a nossa figura não tem nada a ver com o Papai Noel, é Jesus. Mas eu não abro mão da data, não abro mão de celebrar. Aí pergunta, e você acha que pode árvore? Querido, isso tudo faz parte do pacote. Se você estiver centralizando a Cristo, eu sempre Subirá que vou falar sobre isso, eu digo, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso era a data do solstício de inverno, era uma oferenda ao Deus Saturno, Deus da agricultura. Não importa, mas para mim, o nascimento de Jesus ninguém sabe quando é, nós podemos celebrar todos os dias, incluindo esse. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que árvore de Natal, essas guirlandas, fazer isso de alguma maneira traz maldição para dentro da celebração? Não creio nisso. Durante muito tempo a minha preocupação, em nome da reforma, é que a gente não fosse incoerente. Porque a gente pegou muita coisa que ao longo da história foi entrando e nos fazendo desviar das escrituras, e depois, com a reforma, a gente jogou fora muito legado que realmente não precisava estar no nosso meio, e eu dizia, poxa, a gente quer preservar uma coisa e achava incoerente. Alguns assuntos, eles não podem ser debatidos de uma forma tão simples. Então, por exemplo, a gente sabe, todo cristão sabe, o nosso posicionamento contra o fumo, contra o cigarro. Não tem um versículo na Bíblia dizendo não fumarás. Como a gente chega a essa conclusão? A gente tem que dar uma volta. É vício, então, faz mal para a saúde, tem uma série de coisas que você pode... Aí a gente vai por esses outros textos chegando à conclusão de que aquilo realmente não cabe lá. Mas estou dizendo isso porque no início a minha colocação aqui foi, bom, não tem nada que ordene fazer e não tem nada que proíba, né? Esse é o tipo de coisa. Então, em relação ao fumo, para nós tem
textos que falam sobre não se deixar dominar por nada, um vício é ruim, sobre destruir o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Existem várias colocações que nos levam a essa conclusão. Quando a gente fala do Natal, a única preocupação não é um texto contrário, é a tal da origem pagã. Então, Constantino, né, lá no ano 320... O quê? A conversão dele? 312. 312. Constantino, ele simplesmente, alguns acreditam, né, que a conversão foi genuína, outros discutem se não foi um golpe para consolidar um império dividido, mas o fato é que ele cristianizou festas pagãs. Agora, quando a gente vai na história, tudo bem que é menos intenso, são menos detalhes, a gente não tem tanta fonte, já tinham cristãos que celebravam o nascimento de Cristo em datas diferentes, né? Posteriormente, a gente vê outros cristãos em datas que não era necessariamente a reprodução de Constantino, faziam isso. É muito difícil, porque dependendo da posição da pessoa, ela vai justificar uma fonte histórica. Então, quem é contra vai para Constantino e a origem pagã. Uma coisa que me incomoda muito, eu sou um apaixonado pelo hebraico, eu leio no hebraico, eu conheço a cultura hebraica, mas os cristãos estão substituindo o Natal para o Hanukkah. É uma festa que não tem nada a ver conosco. É uma festa verdadeira, a festa das luzes, Jesus celebrou, não tem nada a ver com a gente. Deus multiplicou o óleo, a vitória, né, dos macabeus contra Antíoco Epifânes. Gente, eu vou abrir mão de falar de Jesus para falar de Hanukkah. Então, mas eu acho que esse é o ponto. Colossenses 4 diz que a gente tem que usar de sabedoria para a construção de fora. Essa sabedoria é não só não assustar. Paulo disse, você falar em línguas, o incrédulo dentro na reunião e vai assustar. Lógico. Mas é também achar esse gancho como Paulo achou. Né? O não convertido, ele tem esse dia na cultura dele forte para celebrar Jesus. A gente deixa de usar essa oportunidade. E traz uma cultura judaica para dentro da igreja? Numa das poucas vezes em que ele está aberto e receptivo ao Evangelho, e a gente fecha essa porta para eles por causa de algo que não nos faria mal. Né? Então a pergunta... você me fez, você acha que tem problema os elementos da comemoração? Tem coisa que elas foram entrando ao longo da história. Presépio, eu particularmente não faço questão nenhuma de ter, nem estou advogando isso. No ano, se não me engano, 1223, Francesco lá em Assis teria feito supostamente o primeiro presépio. As iluminações hoje de Natal, isso aí é um elemento moderno, né? Então assim, outro dia alguém falou para mim, não, mas você sabe qual a origem da árvore do pinheiro? Eu falei, bom, primeiro foi Deus que criou o pinheiro, porque é que nem hoje, né? Há um movimento usando a figura do arco-íris, e nós vamos esquecer que Deus lá atrás abrir mão que usou Deus como mesmo sinal da aliança dele. Então isso? A gente valoriza mais uma pequena possibilidade negativa de algo do que o que de positivo já está nas escrituras. Eu não concordo com isso. Eu acho que o crente não tem, ninguém é obrigado, a gente não pode condenar o cara que não quer comemorar, mas assim, a forma como tratam, colocando peso sobre os outros, é o que me preocupa. Então aí a gente vai voltar para um texto bíblico. Romanos 14 fala que um julga igual todos os dias, outro faz diferença entre dia e dia. Um acha que pode comer de tudo, né? Não é pecado, outro já não pode comer aquilo. Aí Paulo diz, esse não julgue esse grupo e nem esse grupo julgue esse. O que Paulo está dizendo? Existe um ambiente para algumas diferenças que elas não são nocivas, desde que você pode pensar e agir diferente de mim, desde que isso não vire um motivo para a gente se acusar e se atacar e julgar um ao outro. O que, infelizmente, é o que eu vejo as pessoas fazendo com o Natal. Então, outro dia alguém falou, cara, eu nunca comemorei. Você vai me obrigar a comemorar? Eu falei, não, não estou obrigando ninguém. Meu medo hoje é não ir para o outro extremo, onde pareça que então quem está comemorando não pode e está debaixo de condenação. O meu testemunho é o seguinte, na minha família nós sempre nos reunimos no Natal. E o centro sempre foi Jesus. Sempre adoramos, sempre fizemos um culto. Não era rena, não era todos Papai os Noel. anos é isso. Todo mundo fala uma palavra de encorajamento para o outro. Sempre foi maravilhoso. Na igreja, quando veio essa onda, esse vento de crítica, eu na hora discerni que não havia necessidade de abrir mão. Eu faço todo ano uma cantata de Natal. É um evento de colheita, de salvação como nenhum outro no ano. São centenas de pessoas que vêm, que nunca viriam a uma igreja, mas que vêm para ver o netinho cantar, a família cantar. E na hora do apelo, quando você prega Jesus, as pessoas aceitam. Então, vejam, a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo. O meu ponto, sabe, Luciano, é que Cristo tem que ser celebrado todos os dias.
Eu sempre explico para a igreja, olha, Jesus não poderia ter nascido no Natal. Israel, dezembro é neve, é muito frio. E lá, claramente, os pastores estão no campo com as ovelhas. O que indica que não era frio. Não era frio. Jesus nasceu na época da Páscoa. É óbvio. Quando a Bíblia fala que o cordeiro que tinha que ser oferecido era um cordeiro de 1 ano, esse cordeiro tinha 1 ano, e era oferecido no 14º dia do Pêssar, da Páscoa, então ele nasceu quando? Na Páscoa. Jesus nasceu na Páscoa, meu querido. Ele nasceu numa época que é primavera, é o início de um tempo de colheita, de semeadura e tal. Não nasceu dia 25. O que importa é que o mundo canta sobre Jesus, o mundo fica mais afável, as pessoas querem abrir mão dos seus pecados, as pessoas querem reconciliar, e a gente vai abrir mão disso. Então, mais uma vez, eu concordo plenamente com o Subirá. Não quero te impor a nada. Mas se você, meu querido, vê alguém fazendo, não julgue. Aliás, a internet... Esse é o ponto principal. É um instrumento onde as pessoas... elas agridem umas às outras, às vezes até a gente, que eu não sei você, mas às vezes eu recebo cada paulada na internet, simplesmente porque o camarada pensa diferente de mim. E onde está o amor de Jesus? Então, eu penso o seguinte, eu estou respondendo as perguntas. É pecado? Na minha opinião, não. Não é, porque não tem nada que proíba. Não existe nada explícito. Segundo, essa questão de não julgar um ao outro, a Bíblia dá liberdade de pensar diferente em áreas... onde o assunto me parece ser secundário. Os moráveis tinham essa frase, Wesley costumava repetir. Dizia que nas coisas essenciais, unidade. Doutrina fundamental não dá para discordar, senão é heresia. Se Jesus é o único Salvador... Mas... Agora, ele dizia, nas secundárias, tolerância. E em tudo, amor. Então, o que eu acho que está faltando é não apenas esse entendimento de que é uma boa oportunidade, mas assim, vamos supor, alguém está ouvindo a gente, não, mas mesmo assim eu não quero, eu evangelizo o resto do ano e eu não quero fazer, ótimo. Que ele não entenda isso como Deus obrigação. Deus te abençoe, está tudo certo. E que a gente não está julgando. Agora, porque a gente não julga quem não quer, isso não dá o direito a quem não quer julgar todo mundo que quer praticar. E eu acho que esse é o ponto, porque teve uma época onde parece que quem não fazia era errado, mas hoje em dia parece que se você celebrar o Natal é que você está em pecado, está debaixo de maldição, e a gente não pode aceitar esse tom. O que eu acho que existe também aqui, de certa maneira eu quero extrapolar a temática do Natal, o que está havendo hoje é uma onda em que as pessoas estão se tornando radicais em questões que não deveriam. Por exemplo, hoje, o que mais me pergunta é sobre esse nome de Deus, sobre o nome de Jesus, dizendo que Jesus é um nome pagão. Camarada, o nome de Deus, o tetragrama, ninguém sabe o som. Aí fica a gente dizendo que é Yahweh, Yahshua, e ficam batendo nessa tecla. Nem os judeus sabem, faz mais de 2.500 anos que eles não citam mais esse nome. Então, se um judeu agora vier dizer para você que não, o nome, o som é esse, ele não sabe, ele está chutando, porque a língua hebraica ela era transmitida oralmente, porque ela se escreve só com consoantes. Como é que você sabe o som? Existem muitas palavras que você lê e elas são exatamente iguais nas consoantes. A vogal é que vai mudar o som da palavra. Agora, tem gente dizendo que o nome de Jesus é o nome de porco. Primeiro que não é. Porco no hebraico é razir. Mas só para te dar um exemplo, eu tenho dito, gente, no italiano é Jesus, no francês é Jesus, no inglês é Jesus, no português é Jesus, não importa, o importante é que quem salva é Jesus, e não é o nome, não é o som dele, a mesma, não é o fonema, né? Não é o fonema, é a mesma coisa no Natal. Pare de ser radical, meu querido, seja uma pessoa mais aberta, entenda o espírito que está por trás da letra. Quando Paulo fala que a letra mata e o espírito vivifica, é porque os hebreus da época, eles contavam até números para poder fazer as escrituras. Então, eles queriam cumprir as filigranas e perdiam o espírito da coisa. Eu, pessoalmente, penso que o Natal é possível. Respeito todo mundo que pensa diferente. Mas se você deseja celebrar, deseja na sua família, não pense que você está cometendo pecado. Eu creio que você vai estar se agradando. Porque, além de possível, é estratégico. Tremendamente estratégico. Bom, gente, pessoal do meu canal, espero que você tenha gostado.
Temos aqui a honra de ter meu amigo, pastor Luciano Subirá, esse homem de Deus. E eu espero que você tenha sido abençoado e, sobretudo, se pensa direito, não vá olhar para nós a partir de agora como se fossem dois hereges. Nós amamos a Jesus, pregamos a Jesus e respeitamos a sua opinião. Se você, como nós, entende que o Natal é importante, Feliz Natal e que esse período seja um período de grandes reflexões para você mudar a sua vida e chegar nesse período exaltar o Senhor, vivendo para Ele, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. A você que nos acompanha e ainda não conhece o canal do Lamartine, fica aqui a minha recomendação. É alimento de alto nível que Deus tem dado para ele, é realmente edificante, enriquecedor e acrescenta muito. Em relação, né, ao Natal, tenha liberdade nas suas convicções, mas evite julgamento desnecessário e em nome de cometer um pecado que não é pecado, tem outros pecando com aquilo que a Bíblia diz que é pecado, né? Julgando onde não deveria, atacando de uma forma que não precisa. Então, eu acho que o assunto é impossível esgotar numa conversa rápida como essa, mas ela ajuda a gente a parar e pensar, refletir um pouquinho mais. Eu espero que isso te ajude, independente de qual seja a sua convicção. Lembre-se, não desperdice uma oportunidade de evangelizar. Amém. Né? Eu lembro de um dia que uma pessoa me desejou Feliz Natal. Eu falei, vocês vão comemorar a ceia? Eles vão. Eu falei, como é que tá? Aí o cara falou de tudo que tinham preparado, comida, presente. Eu lembro que eu botei a mão no ombro dele e falei assim, só não esqueça o aniversariante. O cara levou um choque lá, Martim. É verdade. E ele falou, rapaz, a festa deveria ser dele e nós nem pensamos nele, né? E naqueles poucos minutos foi uma bela de uma oportunidade, só com essa mensagem, não esqueça o aniversariante. Eu consegui um acesso para uma pessoa que não me deixaria pregar em outro momento. Então, por favor, não jogue fora essa chance.